Capítulo 391. Eu sei o que é. Os olhos de Audrey estavam semicerrados e seu queixo levemente erguido. Ela alegremente lançou seu olhar diagonalmente através dela, em direção a um pilar de pedra que sustentava a cúpula. Ela rapidamente desviou o olhar, pronta para admirar a reação do senhor enforcado depois que ouvisse a resposta. Force percebeu vagamente uma coisa: o chamado diário de Roselle pode ser trocado com o senhor louco por respostas a certas perguntas, e talvez até alguns itens. O diário de Roselle? Está se referindo às anotações escritas com os símbolos únicos de Roselle que ninguém pode interpretar. Elas eram realmente páginas de um diário? O tom do senhor enforcado soou muito firme e o senhor louco não o retrucou. Encontrei muitas, mas nunca comprei nenhuma delas porque não estava interessada. Ah, sim, a senhorita Audrey tem algumas. Ela é fanática quando se trata disso. Miemas, aquela cachorra dela, semana passada, não, talvez semana antepassada, eu não me lembro muito bem. Basicamente, ela rasgou muitos livros e anotações, incluindo todas as anotações do diário do imperador Roselle. A surpresa repentina e a decepção que surgiram encheram seu coração e a fizeram querer levantar as mãos, tapar os ouvidos e gritar. Isso não foi suficiente para expressar seus sentimentos atuais. Eu odeio cachorros. Force pensou amargamente. O pedido do enforcado foi um pouco além das expectativas de Klein. No entanto, foi o mais fácil para ele decidir. Ele riu e disse: claro. Você quer que todos ouçam ou quer ser o único a saber? Alger respondeu sem hesitação: só eu. Ele não tinha o espírito de devoção altruísta aos outros. Klein riu e bloqueou os sentidos dos outros membros, o que deixou a senhorita Justiça muito chateada. Ela estava esperando para ver a expressão atordoada e chocada do senhor enforcado, como se ela mesma tivesse feito algo grandioso. Embora não pudesse proclamar em voz alta, ainda esperava a reação subsequente depois que o senhor enforcado soubesse a resposta. Mas agora aquele detestável enforcado me privou dessa felicidade. Audrey resmungou interiormente. Claro, ela deixou muito claro que seu pedido era absolutamente justificado. Mas eu já sei a resposta. Ela franziu os lábios e pensou. Neste momento, Klein vagarosamente virou a carta da blasfêmia e a segurou verticalmente, permitindo que o enforcado visse diretamente o imperador Roselle, a coroa e a armadura preta. Era comum ver o retrato do imperador Roselle, então Alger o reconheceu imediatamente. Mais importante, havia um sinal claro na carta dizendo: Sequência 0, Imperador das Trevas. De fato, é uma carta do suposto baralho de cartas, que contém os caminhos do divino, feito pelo imperador Roselle. É o protótipo original das cartas de tarô. Sequência 0, Imperador das Trevas. Este é o caminho do advogado para se tornar divino? O senhor louco tem colecionado o diário de Roselle todo esse tempo, aparentemente para encontrar pistas para este baralho de cartas, e em questão de meses, ele já adquiriu uma carta. Alger ficou surpreso e encantado, assim como animado e agitado. De repente, ele inexplicavelmente sentiu que o futuro do clube de tarô era incomparavelmente brilhante. Anteriormente, apenas se intimidara com o mistério e o poder do senhor louco, e apenas tivera a ideia de usar o clube de tarô para trocar informações e mercadorias. Mas agora começou a pensar nas vantagens que ele e os outros membros poderiam obter quando o senhor louco conseguisse coletar todas as cartas do imperador Roselle. Naquela época, o clube de tarô poderia se tornar a organização secreta mais poderosa. Alger não podia deixar de olhar para o futuro. Então Klein disse lentamente: uma carta da blasfêmia. Ele então removeu imediatamente a barreira de isolamento.
Assim que recuperou os sentidos, a Justiça Audrey imediatamente voltou o olhar para o enforcado. Através da imagem borrada, ela podia ler vagamente o choque, a alegria e o desejo restantes da outra parte. Eu sabia. Audrey ficou imediatamente muito satisfeita. Uma carta de blasfêmia, de fato, está relacionada com a ardósia da blasfêmia. Alger baixou a cabeça pensativo por alguns segundos e começou a conjurar as 3 páginas do diário de Roselle. Logo, os 3 pergaminhos de pele de cabra marrom amarelados estavam nas mãos de Klein. Ele casualmente baixou o olhar e começou a ler em um ritmo moderado. 15 de março. Eu realmente sou o protagonista. Com apenas algumas pistas arqueológicas e folclore, encontrei um navio fantasma deixado para trás pelo Império Solomon na fronteira do Mar da Névoa no arquipélago de Aurak, o Rei das Trevas. É muito legal. Existem alguns livros antigos sobre ele, incluindo um mapa do tesouro apontando para alguma ilha sem nome. Esse é o assentamento final de um grande nobre do Império Solomon que foi derrotado e deixou o continente norte. Tudo o que ele deixou para trás está lá. Este tesouro definitivamente pertencerá a mim. 19 de março. Depois de muita deliberação e consideração, finalmente decidi partir para uma longa viagem. Depois disso, entrarei no Exército Real como oficial, então será difícil para mim ter uma oportunidade como esta novamente. Edwards e Green estão dispostos a correr o risco e me seguir naquele mar nebuloso. Na verdade, não quero apenas os tesouros. Eu também queria verificar algo, desde o Sol, a Lua Vermelha, até a trajetória das estrelas no céu, bem como as mudanças nas 4 estações, todos os tipos de sinais e dados diferentes para provar que o mundo em que estou deve ser um planeta. Nesse caso, não deveriam ser apenas os continentes Norte e Sul. Com base nos vários dados, a massa de terra ocupada pelos 2 continentes totalizada não é nem 1/10 da área da superfície do planeta. O resto poderia ser o mar e as ilhas. A oeste dos continentes Norte e Sul está o Mar da Névoa, a leste está o Mar Sônia. Eu suspeito que existam outros continentes no final desses 2 mares, assim como o continente Sul está no final do Mar Berserk. Talvez eu encontre um novo continente, o continente ocidental. Vamos, grande navegador Roselle Columbus Magellan Gustave, vá e verifique sua conjectura. O imperador com certeza era imprudente quando jovem. Na verdade, ele se atreveu a fazer uma viagem só porque recebeu um mapa do tesouro que não tinha ideia de sua autenticidade ou se continha algum perigo. Não, ele é tão precipitado quanto era quando jovem, mesmo na velhice. As cartas da blasfêmia são evidências disso. Klein não pôde deixar de satirizar. A página do diário parece estar ligada a 1 ou 2 páginas que ele tinha visto antes, separadas por no máximo 1 ou 2 outras páginas do diário, então Klein tinha quase certeza de que Roselle havia se perdido nessa viagem e acabou encontrando uma ilha primitiva fora das rotas marítimas seguras. Nela, havia várias criaturas Beyonders. No processo, ele também provocou Green e Edwards, que o estavam seguindo para o mar, usando os memes dos 4 cavaleiros do Apocalipse e do Rei dos Piratas. Além disso, Green, que havia sido elogiado por Roselle como o mais inteligente de todos, tornou-se cada vez mais estranho após descobrir a ilha primitiva, e acabou morrendo no Mar da Névoa. Falando nisso, a ideia de que o mundo é um planeta já é amplamente aceita e confirmada pela astronomia. Klein abriu a 2ª página do diário. 18 de abril. Eu descobri o termo continente ocidental em um livro antigo sobre o Rei das Trevas. Realmente existe um continente ocidental. No entanto, mesmo durante a 4ª época, no Império Solomon, quando os deuses ainda caminhavam pelas terras, o continente ocidental era apenas um boato.
Diz a lenda que era o país dos elfos e era parente do antigo deus chamado Sonietrin. O problema disso é que os elfos foram parar na ilha Sônia e depois se espalharam pelas montanhas e pelas inúmeras ilhas nos mares, e não há lenda de que eles tenham tentado voltar para sua terra natal. Resumindo, o fim do Mar da Névoa pode ter o continente ocidental, o país dos elfos. Então, o que há no final do Mar Sônia? Existe mesmo um continente oriental? Onde está escondido nos livros de mitos? Poderia ser a etérea terra abandonada dos deuses? Prossiga, Roselle. Você está prestes a chegar ao seu destino. O continente ocidental, o continente oriental. Roselle adivinhou que o último poderia ser a terra abandonada dos deuses. Sim, o Senhor Enforcado disse uma vez que muitos membros da Ordem Aurora estavam procurando no Mar Sônia a residência sagrada do verdadeiro Criador. E ele suspeita que a residência sagrada seja a terra abandonada dos deuses. Isso está de acordo com os pensamentos do Imperador Roselle. Este mundo tem muitos segredos. Klein baixou o olhar para os últimos parágrafos da página. 20 de abril. Todos os sinais indicam que estamos prestes a chegar a um continente, não a terra de uma ilha. Existe realmente um benefício em estar perdido? Será que descobri o chamado continente ocidental? 21 de abril. Eu vi o abismo. Abismo? Roselle viu o abismo no sentido do misticismo? As pupilas de Klein encolheram quando ele virou a página rapidamente. Mas a terceira página de seu diário o fez duvidar de sua vida e de seus muitos anos de educação chinesa. Estava preenchido com as seguintes frases: "Ah, porra! Que fome, por favor, pessoal da mansão." Isso. Klein percebeu que provavelmente era uma falsificação subsequente das anotações do diário de Roselle. Eles juntaram aleatoriamente um monte de frases com base nos símbolos originais. Nesse momento, Klein sentiu como se estivesse vendo caracteres inteligíveis e teve vontade de amaldiçoar aqueles falsificadores. Ele queria saber se o abismo mencionado no diário de Roselle era o abismo ao qual se referiam os termos fonte do mal, terra da corrupção e casa dos demônios. O verdadeiro abismo é o lado negro do universo onde até os deuses podem ser corroídos. Deve ser independente do mundo real, assim como o mundo espiritual. No mínimo, é isso que o Livro dos Segredos e os livros com os quais entrei em contato durante meu tempo com os falcões noturnos dizem. Se não é o verdadeiro abismo, então o que o imperador quis dizer com abismo? Klein pensou nisso várias vezes, mas não conseguiu encontrar uma explicação. Ele se sentiu extremamente insatisfeito, como quando um romance é abandonado pelo autor no momento mais crítico. Com um único olhar, ele se acalmou e deixou as anotações do diário desaparecerem de suas mãos. Podem começar. Sentado à cabeceira da longa mesa de bronze, ele riu. Alger virou a cabeça imediatamente para o sol, perguntando com indiferença: "Você conseguiu alguma coisa do ex-capitão daquela equipe de exploração?" Ponto.